Essa balela a respeito de ser uma lei de iniciativa popular, eu sempre faço uma comparação com aquele cadeado que você perdeu a chave. Você trancou o portão do terreiro da sua casa, guardou a bicicleta, trancou e perdeu a chave do cadeado. Significa que você não pode mais quebrar esse cadeado? O que eu estou querendo dizer é muito simples. O país é do brasileiro. Não tem uma lei que vai impedir o brasileiro de escolher o governante. É muito patético imaginar que uma lei vai impedir que o dono do Brasil escolha quem vai ser o governante do Brasil. Uma coisa é fazer uma lei para impedir que um cara... Ah, não, aquele cara não pode ser prefeito porque ele é ficha suja. Prefeito é ali um grupo ali de não sei quantos mil habitantes. Não. Quando a gente fala de presidente, a gente fala do voto direto da maioria da população. Ou seja, a maioria dos eleitores vão escolher quem é o próximo governante. Lei da ficha limpa jamais pode se aplicar ao caso do presidente da República. Qualquer outro caso pode, porque a maioria da população pode querer que determinada pessoa, por estar condenada em segunda instância, não seja governador, não seja deputado, não seja prefeito, mas a maioria da população vai decidir se o cara vai ou não vai ser presidente no voto livre. Então, para o presidente da República, a lei da ficha limpa é inconstitucional. Qualquer outra conversa a respeito da lei da ficha limpa é bobeira. Falar que tantas pessoas conseguiram através de liminar. Não, gente. Eu acho que o discurso está errado quando a gente tenta justificar que, olha, a lei existe, mas tantas pessoas conseguiram burlar a lei. Não é esse o discurso correto. Ficar falando que, olha, peraí, a lei existe, mas apesar da lei existir, nós temos aí 200 casos que a lei não foi aplicada. Isso não faz a lei deixar de existir. O discurso mais correto hoje é um discurso reflexivo e lógico, que não depende do cara ter estudado hermenêutica, compatibilidade constitucional, nada disso. Depende do cara simplesmente pensar, peraí, a lei ela serve para representar o povo. Mas, numa votação popular para presidente da República, o povo se representa, ele não precisa da lei. O que eu quero dizer é que na eleição de presidente, o povo não precisa ser representado por uma lei que o impeça de escolher o presidente. Porque na eleição de presidente, é a maioria do povo, que, diga-se de passagem, é dono da República, a República é do povo, e é a maioria do povo que escolhe diretamente se quer ou não quer aquele cara. Então, não tem esse aplicar lei de ficha limpa para uma eleição de presidente, porque a eleição de presidente já é a manifestação direta dos cidadãos daquele país. Isso em qualquer lugar do mundo. Se você tenta empurrar uma lei da ficha limpa para evitar que a maioria da população escolha o presidente, você não está restringindo o direito do cara ser candidato. Você está restringindo o direito do povo poder votar naquela pessoa. E isso é inconstitucional. Agora, se a gente tenta puxar precedentes de casos em que liminares foram utilizadas para segurar a possibilidade da candidatura, se a gente dá exemplo de prefeitos que conseguiram burlar a lei, a gente continua insistindo na validade dessa lei. E o ataque tem que ser contra a incompatibilidade dessa lei com o princípio republicano. Se todo poder emana do povo, uma lei não pode tirar do povo o direito de escolher quem quer para presidente. É muito óbvio. Uma lei não pode jamais ser incompatível com a Constituição. Qualquer outro argumento, liminares, prefeitos que burlaram a lei, deputados que tiveram mandatos apesar da ficha limpa, qualquer conversa desse tipo é aceitar a validade da lei, porém, admitir que ela não foi seguida em determinados casos. Porém, isso não vai evitar que essa lei seja aplicada no caso do Lula. Se todo mundo for na direção de que, por princípio lógico, a lei da ficha limpa não tem compatibilidade com a Constituição, a gente derruba a possibilidade deles aplicarem a lei da ficha limpa ao caso do Lula. Agora, se cada um vier com uma tese diferente, um sonho diferente, é muito fácil virar para o Supremo e falar com o Supremo, olha, tiveram vários casos em que a lei da ficha limpa não foi aplicada. O Supremo vai responder, olha, mas nesse caso em específico ela vai ser aplicada. Várias pessoas mataram e não foram punidas. Mas nesse caso em específico, por exemplo, no caso do governo Bruno, do goleiro Bruno, a lei foi aplicada. Então, não é falar sobre casos em que a lei não foi seguida, é falar sobre a incompatibilidade da lei com a eleição de presidente.